Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o silêncio de Deus, quando Deus parece estar em silêncio. Vamos ler os Salmos 22, do 1 ao 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmo 10, 1. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Uma das coisas mais complicadas de se compreender na caminhada da vida é o silêncio de Deus. É quando levantamos uma causa diante dele e parece que não recebemos a atenção esperada. Por mais que clamemos, o tempo passa e não vemos resposta. O silêncio de Deus é a sua aparente diferença para com a nossa necessidade. Todos os versos que lemos são gritos da alma de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus, inclusive do seu próprio Filho Jesus. São expressões que demonstram a dor, o sofrimento e a luta de gente que não conseguia ouvir a voz de Deus em meio ao seu tormento. É duro experimentar o silêncio de Deus. É um silêncio que dói, é um silêncio que prova, é um silêncio que machuca, é um silêncio que traz angústia, é um silêncio que fere. Não é fácil clamar a Deus e ter o seu silêncio como resposta. Entretanto, aprendemos na sua palavra que quando Deus parece estar em silêncio, coisas grandes e inimagináveis estão para acontecer. Então, se você tem experimentado o silêncio de Deus, prepare-se para ser alvo das coisas extraordinárias e sobrenaturais que Ele deseja fazer na sua vida através do seu clamor e da sua espera. Olhando para a vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram o silêncio de Deus, nós podemos aprender lições preciosas que nos ajudarão a compreender que Deus deseja operar em nós quando Ele parece estar em silêncio. Eu descubro que preciso ter mais intimidade com Deus. A vida de Jó nos ensina sobre como ter mais intimidade com Deus quando parece estar em silêncio. Tudo começa quando Deus dá testemunho para Satanás de quem é Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó 1:8. Após essa declaração, Deus provou o seu servo Jó, permitindo que Satanás lhe tirasse todos os seus bens, todos os filhos e ainda assolasse com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. O tempo virou na vida de Jó, e o que era alegria tornou-se uma tristeza. O que era antes motivo de sorriso, agora é motivo de choro. A paz que reinava em sua vida deu lugar a uma guerra que envolvia os aspectos físicos e materiais e espirituais da vida de Jó. Enfim, o homem íntegro, reto, irrepreensível e temente a Deus estava vivendo a dor mais profunda que um ser humano podia viver. A tragédia chegou definitivamente na vida de Jó e foi exatamente neste tempo que Deus fez silêncio na vida de Jó. A dor do silêncio de Deus na vida de Jó era tão intensa que ele chegou a fazer a seguinte declaração: não vou desistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo.
Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Jó 23:1. O que o processo que Deus começou no início do livro de Jó só teve resultado no final do mesmo livro. Depois de passar pela prova, enfrentando o duro silêncio de Deus, Jó descobriu que precisava disso para conhecer mais o Senhor, para ter uma intimidade mais profunda com Ele. Jó já era um homem honesto, de palavra, íntegro, reto, totalmente dedicado a Deus, o que odiava a maldade, mas ainda estava longe de conhecer na intimidade a Deus, a quem ele tanto amava. Depois do temporal veio o tempo de bonança e Jó fez uma linda declaração. Agora confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa bem diferente é conhecê-lo na intimidade. Deus, ele restituiu tudo na vida de Jó: bens, filhos, saúde. Ele experimentou o melhor de Deus depois de passar um tempo experimentando o seu silêncio nos momentos mais difíceis da sua vida. Se você está atravessando uma luta demais, muito difícil, uma dor insuportável, um vazio enorme na alma, que parece que Deus está em silêncio, prepare-se. Deus, ele quer você mais perto dele. Você vai descobrir o como é bom passar bastante tempo perto daquele que te ama e que cuida da sua vida. Eu aprendo que preciso depender de Deus a cada dia mais. A experiência do profeta Abacuque nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, aprendemos a depender dele ainda mais e a confiar na sua provisão, dia após dia. Abacuque percebeu que Deus iria usar a cruel máquina de guerra da Babilônia para executar juízo sobre o povo de Deus. Para ele isso não faria sentido. Ele teve a ousadia de verbalizar o sentimento de frustração para com o Senhor. O profeta queria saber por que as suas orações não estavam sendo respondidas. Ele orava pelo país e buscava em Deus uma solução para aquela situação de calamidade na qual a nação se encontrava, mas Deus não lhe disse nada. O profeta então ele rasgou seu coração na presença de Deus. Ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes estou a te gritar socorro até que venha nos socorrer? Abacuque 1:2. Deus ele faz silêncio diante do sofrimento de Abacuque. Poucas coisas são mais angustiantes do que orações não respondidas. Às vezes a gente chega a pensar que é melhor deixar de orar do que orar, correndo o risco de não ser respondido. Deus parecia estar inerte diante daquela dor daquele profeta. Até quando, Senhor? Porém, Deus estava ensinando a Abacuque que Ele é soberano. É Ele quem sabe o tempo de responder às nossas orações. O trabalho do ser humano é apenas confiar e depender de Deus. O silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento, ele nos revela o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis e incapazes de digerirmos a nossa própria vida. Esse silêncio nos ensina que precisamos de Deus, que dependemos dele e que sem ele nada podemos fazer. Foi assim que depois de enfrentar o silêncio de Deus, Abacuque pôde finalmente ouvir a voz de Deus. A sua declaração final mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para aprender a depender dele ainda mais. Em Abacuque 3:17 e 19 está escrito: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no meu Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força
Ele faz os meus pés como o do cervo. Ele me habita a andar em lugares altos. Talvez você tenha chegado aqui como Abacuque, perguntando-se até quando, Senhor? Não se desespere, Deus está trabalhando em silêncio e no final de tudo você vai ver, você vai aprender a depender ainda mais de Deus, o Todo Soberano. Eu creio que os seus milagres estão perto de acontecer. O episódio que aconteceu na vida de Marta, Maria e Lázaro nos ensina quando Deus parece estar em silêncio. É porque seus milagres estão perto de acontecer. Ele está prontinho para manifestar a sua glória. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos presentes na vida e no ministério de Jesus. Jesus costumava visitar a sua casa e lhes ensinava intimamente sobre as coisas espirituais. A Bíblia diz que eles os amava. Veio então uma enfermidade sobre Lázaro e suas irmãs mandaram chamar Jesus, mas o mestre não atendeu de imediato. Pelo contrário, ele ainda ficou 2 dias onde estava. Lázaro acabou falecendo. Essas 2 irmãs começaram a experimentar o silêncio de Deus. Não havia notícia sobre o paradeiro de Jesus. Ele estava demorando e Lázaro morreu. E agora o que fazer? Como suportar a dor de perder um ente querido? Porque Jesus não chegou a tempo de curar sua enfermidade. Quando Jesus chegou à cidade, Lázaro já estava sepultado há 4 dias e ele teve que ouvir as queixas das irmãs. Marta falou, então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21, 32. Porém, o silêncio de Jesus ensinou algo profundo na vida de Marta e Maria. Quando Deus parece estar em silêncio, significa dizer que seus milagres estão bem próximos de acontecer. E foi isso que aconteceu. As palavras de Jesus foram decisivas para ensiná-las que Deus trabalha em silêncio para manifestar a sua glória através dos seus milagres e maravilhas. Jesus disse o seguinte: Jesus olhou bem nos olhos de Marta. Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu e ainda enrolados em panos, da cabeça aos pés e com um lençol sobre o rosto. Jesus lhe ordenou: desamarrem-no para que possa ir. João 11, 40, 13. Marta e Maria esperavam que Jesus pudesse curar a doença de Lázaro. Ele fez o silêncio, demorou, Lázaro morreu. Porém, ao invés de curar a doença de Lázaro, Jesus fez um milagre ainda maior. Ele o ressuscitou. Ele trouxe à vida aquilo que já havia morrido. Quando Deus parece estar em silêncio, creia que seus milagres estão perto de acontecer. Ele trará à existência tudo aquilo que já morreu. Tudo aquilo que já não há mais existência na sua frente. Creia que Ele pode fazer um milagre extraordinário hoje na sua vida, se você crê. Muitas das vezes não compreendemos o silêncio de Deus. Não entendemos o porquê Deus se cala quando tudo à nossa volta está em ruínas. Uma coisa é certa, Deus nunca para de trabalhar. E alguma coisa muito especial está sendo preparada por Ele, mas no tempo dele, essa dor ela vai cessar. Espera no Senhor e tudo o que precisamos fazer, nós iremos fazer. A Bíblia diz: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Isaías 40, 31. E quando Deus parece estar em silêncio, eu descubro que preciso ter mais intimidade. Eu aprendo que preciso depender dele ainda mais. E eu creio que seus milagres estão perto de acontecer. Então creia que se o Senhor está em silêncio na sua vida, o milagre de Deus
vai acontecer. Basta você crer, basta você confiar, basta você estudar, você meditar na palavra do Senhor, que a resposta de Deus está ali para mim e para você. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Compartilhe essa mensagem para alguém que você ama, já se inscreva no nosso canal e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa e sua família. Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.